Como entrar no mercado de segurança ofensiva? Como ser muito bem pago para invadir sistemas? Muito prazer, eu sou Luiz Viana, especialista em Hacking Pentest. E nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa para entrar no mercado de segurança ofensiva. Como finalmente se tornar um hacker ético, um hacker profissional. Inclusive, esse aqui é um formato de vídeo diferente, mais tranquilo, sem muita edição, mais simples. Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aí para eu saber e dê sugestões para próximos vídeos também, beleza? Fica até o final que eu vou te apresentar uma novidade da Solid que pode te ajudar a conseguir o seu primeiro emprego como pentester. Ou se você já for um pentester, pode te ajudar a encontrar oportunidades ainda melhores. Bom, antes da gente começar, a gente precisa primeiro conversar sobre o que é necessário para ser um pentester. E aqui vem um ponto muito importante. Antes de se aprofundar nas técnicas de hacking, antes de começar a utilizar as ferramentas, antes de instalar o Kali Linux, é fundamental compreender como que os sistemas funcionam, como que as redes funcionam. Como que um computador funciona. Esses fundamentos que eu sempre falo, sistemas operacionais, redes, programação, essa é a base de absolutamente tudo. Dominar tudo isso não só vai facilitar o seu aprendizado lá na frente, com conceitos mais avançados, mas também vai te dar autonomia e uma percepção muito mais profunda, muito mais eficaz quando você estiver buscando por vulnerabilidades. Então, o profissional de segurança ofensiva precisa, obrigatoriamente, dominar redes, programação, sistemas operacionais para ser, no mínimo, um júnior no hacking. Não tem para onde fugir. Mas pensando por outro lado, é justamente por isso que o pentester é um profissional extremamente valorizado. Ele precisa já dominar muita coisa, ele é um profissional especializado, muito bom. E sendo esse cara, você vai ser recompensado por isso. Sempre tem aquela pergunta, eu preciso aprender a programar para eu ser hacker? Preciso aprender redes para saber pentest? E a resposta real é sim, precisa. Obrigatoriamente. Não tem como você testar um sistema se você não sabe construir um. Não tem como você testar uma aplicação se você não sabe como que ela se comunica com o seu celular quando você abre, como que a requisição sai do seu celular e chega lá no servidor no outro lado do mundo. Você precisa entender muito bem tudo isso e muito mais, de forma muito mais detalhada, para conseguir olhar para tudo isso e encontrar pontos de brecha, encontrar vulnerabilidades. Mas beleza, depois desses conhecimentos fundamentais, aí entra a parte prática, onde você vai estudar as vulnerabilidades, as técnicas de ataque. E tendo esses fundamentos sólidos, antes mesmo de estudar as vulnerabilidades, você já vai conseguir deduzir como que funcionam diversos ataques sem nunca ter estudado aquela vulnerabilidade, aquele cenário de exploração, porque você simplesmente entende sobre a coisa, você entende sobre o assunto. E a essência do hacking é isso mesmo. Mas não basta só ter o conhecimento, você precisa também colocar ele em prática, você precisa saber aplicar o seu conhecimento em pensar como que são as explorações das vulnerabilidades em cenários diferentes. Aí que entra a sua autonomia como hacker, de criar sua própria ferramenta, adaptar um exploit, criar do zero um exploit, ou em algum momento você achou um cenário de injeção, mas tem um off ali, como que você pode fazer o bypass? Aí nesse momento você vai alinhar os fundamentos que você tem, os seus conhecimentos, com a prática, ou seja, treinar, hackear, justamente para saber como aplicar esse conhecimento em diferentes cenários. E é para isso que existem os CTFs, os laboratórios de pentest, onde você tem ali um ambiente próprio seu, que você pode hackear à vontade, quebrar, invadir, e você não vai ser preso. É só um ambiente controlado. E isso é muito importante. Cada dia surgem novas vulnerabilidades, surgem novas ferramentas, novas técnicas de ataque, novas técnicas de defesa. Então, você vai sempre estar no aprendizado contínuo. Na verdade, o aprendizado contínuo é a única garantia que você tem de sobreviver no mercado de segurança ofensiva. Você vai ser, para sempre, um estudante, sempre buscando a próxima novidade, a próxima tecnologia, a próxima técnica de ataque. Você sempre tem que estar um passo à frente. Pensa comigo, como pentester, como hacker ético, você precisa identificar todas as vulnerabilidades de um sistema antes que um cara, que é o hacker malicioso, encontre uma. O objetivo dele é encontrar uma falha para roubar dinheiro, para derrubar o site, para fazer alguma ação maliciosa. Você, como pentester, precisa encontrar todas, primeiro que ele. Então você tem que estar, tem que estar 3 passos na frente. Dentro do mercado de pentest, você não pode sentar para respirar, nem por 1 minuto, senão você fica para trás. Isso pode parecer um pouco desanimador, mas
Para quem curte a área, para quem gosta disso, a gente pode falar um pouco sobre as características de um profissional de segurança ofensiva, de um hacker. Mas para quem gosta disso, não é tão um problema. Mas é claro que você precisa ter disciplina, precisa ter resiliência até. Não só nos estudos, até quando você estiver dentro de um pentest. Muitas vezes você vai se deparar com uma situação, com um sistema que parece impenetrável, inhackeável. Mas é exatamente nesse momento que você precisa parar, olhar e se colocar naquela situação do hacker malicioso. Pô, eu tenho que hackear esse sistema de alguma forma. Eu tenho que encontrar alguma brecha aqui. É nesse momento que você vai conseguir pensar de uma forma um pouco mais criativa, pensar fora da caixa, ou chegar num cenário, pensar numa abordagem diferente para chegar em alguma vulnerabilidade. Ou então você vai se deparar com uma tecnologia que você nunca viu na vida. Você vai precisar aprender aquilo ali em algumas horas para criar um exploit, para criar uma ferramenta. Enfim, essa é a vida do hacker. Sempre encontrando uma barreira, sempre encontrando um labirinto, mas de alguma forma saindo daquilo, resolvendo o problema. E tudo isso vem com o tempo, com a prática, com experiência. E com os laboratórios de pentest, CTFs, existem vários, tem o TryHackMe, tem o Hack the Box, tem laboratórios que você pode instalar na sua máquina, tem os laboratórios da Solid, para os alunos da SolidOne. Ali você tem dezenas e dezenas de laboratórios, CTFs, inclusive por ano a gente faz campeonatos valendo prêmio, são 30 mil reais de prêmio por ano. Enfim, não importa, você precisa colocar seu conhecimento em prática. E até fazendo um link com isso, existe também os programas de Bug Bounty, que é uma forma de você colocar o seu conhecimento em prática, treinar, aprender muita coisa e ainda se colocar num contexto real. Você vai estar testando empresas reais, encontrando vulnerabilidades reais e muitas vezes os programas de Bug Bounty vão te pagar uma recompensa por uma vulnerabilidade que você identificar. Então é uma forma também de ganhar uma boa grana. Tem gente que trabalha full time como Bug Hunter e faz uma boa grana. Óbvio que não é o cenário mais seguro de todos, porque você depende de encontrar uma falha para receber. Porém, Bug Bounty é uma ótima forma de você iniciar e já fazer uma grana, ou se você já é pentester, ter como segunda fonte de renda, é muito legal. E não só isso, imagina só, você está iniciando na área e de repente você encontra uma vulnerabilidade no programa de Bug Bounty do Facebook. Pô, o que isso quer dizer? Primeiro, que você é bom. Por quê? O Facebook passa por pentests e pentests e pentests. O Facebook passa por correções, mais pentests. E lá no final dessa esteira tem um programa de Bug Bounty, onde milhares e milhares de hackers do mundo inteiro estão procurando vulnerabilidades e você encontrou uma falha lá. Então, minimamente você é bom. Minimamente você é bom se você encontrar uma vulnerabilidade num programa de Bug Bounty grande. Então isso já te coloca em destaque no mercado. Além de você ganhar sua grana, além de você treinar, além de você aprender ali, melhorar, você está mostrando para o mercado que você é bom, que você manja. E isso é muito importante. Mas aí a gente entra no próximo ponto também. Com Bug Bounty você consegue mostrar para o mercado que você é bom, que você manja, mas existem também as certificações práticas, que vão atestar para o mercado que você tem um conhecimento teórico, que você domina o assunto, que você na prática consegue atuar como um profissional. Você consegue atuar como um pentester, entregar os resultados de um pentester a nível de mercado. Para isso que serve a certificação prática. Aí tem a SCP, da Offensive Security, que é uma das mais conhecidas, a SYCP, da Solid, que é a mais realista, e eu não falo isso por ser da Solid. Você pode perguntar para qualquer aluno da Solid que já tirou as duas certificações, inclusive eu já tirei o SCP também, e digo que a certificação da Solid é muito mais realista. Ali na Solid você é colocado num ambiente onde você precisa fazer um pentest de acordo com um escopo definido ali na hora. Não é igual um CTF, um laboratório. Você vai ter o escopo, vai utilizar da sua metodologia, que você aprendeu lá na SolidOne, para identificar as vulnerabilidades, progredir no pentest, invadir, fazer pós-exploração, pivot e tal, documentar tudo isso no relatório e depois apresentar esse relatório. A gente passa por todas as etapas de um pentest real, justamente para atestar que aquele profissional não só está apto a atuar como pentester, mas está acima da média. Um SYCP é um profissional acima da média. Não é à toa que na Guards o processo seletivo de qualquer pentester, seja ele sênior ou qualquer nível, é fazer SYCP. Mas beleza, agora depois de tudo, depois dos fundamentos, da parte prática, das certificações, da atuação, da experiência prática, no pentest pode parecer que não, mas você precisa de algumas habilidades que vão além do técnico. Por exemplo, a comunicação. A comunicação é tão crucial quanto a habilidade técnica. Você tem que explicar, documentar, falar de forma clara
as vulnerabilidades que você identificou, o que foi encontrado, quais foram os resultados de um teste, se foi positivo ou não, explicar o porquê disso, como que funciona o impacto de uma exploração ou uma cadeia de ataque num cenário específico da empresa. Qual que é o impacto disso na empresa? Imagina você ter que explicar um buffer overflow para um CEO de uma empresa. Como que o cara vai entender que isso é crítico? Às vezes você vai apresentar um relatório para alguém que não vai entender nada do que você está falando. E se o cara não entender o impacto de uma vulnerabilidade, não corrigir e depois sofrer um ataque, a culpa é de quem? É sua. A responsabilidade está em cima de você. Você tem que mostrar para o cliente, tá vulnerável aqui, tem um problema aqui, você precisa resolver assim, daquela forma, porque esse é seu papel. Você é o cara que aponta as vulnerabilidades. Lembra da relação entre o hacker ético e o hacker malicioso? Você é o cara que identifica todas as falhas antes que o hacker malicioso encontre uma. É uma responsabilidade, é um peso, mas é por isso que como pentester você ganha muito bem. E quando você entrega, por exemplo, um relatório mal escrito, quando você explica de forma incorreta, você descredibiliza completamente o seu trabalho. Não importa o quão complexo foi o exploit que você criou, ou a vulnerabilidade que você encontrou, o bypass que você fez, se estiver mal escrito, se for mal explicado, muitas vezes o peso do seu trabalho simplesmente desaparece. E outra, nem sempre a pessoa do outro lado, o cliente para quem você está apresentando um relatório de pentest, quer saber da qualidade do exploit ou da vulnerabilidade extremamente complexa que você entregou. Ele está ali preocupado para saber como que você vai passar isso para ele. E isso é muito importante mesmo. Muitas vezes você vai ter que falar com gente que não é técnica e vai ter que traduzir aquilo ali para mostrar impacto, para passar de uma forma que resolva o problema. E aí a gente volta no peso, né, na responsabilidade. Você está numa posição de extrema responsabilidade. Então você precisa lidar com isso, precisa saber lidar com isso. O cliente está confiando em você. Muitas vezes você vai acessar sistemas que valem milhões, bilhões de reais. É uma responsabilidade absurda. O cliente, a empresa que contratou o pentest, está colocando toda essa confiança em você. Então você tem que assumir essa responsabilidade, manter a ética principalmente. Isso é algo que não tem conversa. Dentro do mercado de segurança ofensiva, não tem espaço para malandro. Qualquer deslize pode custar completamente sua carreira. Uma das habilidades mais importantes de um profissional de segurança ofensiva, na verdade, a característica principal de um hacker é o pensamento crítico e a resolução de problemas. Ser um hacker, um pentester, um profissional de segurança ofensiva, como você já deve saber ou deveria saber, não é só rodar as ferramentas, não é seguir um checklist, um passo a passo. É sobre pensar. Pensar de forma diferente, pensar como o adversário, como o hacker malicioso, pensar de forma inteligente, ter uma estratégia, priorizar os testes, planejar, ser cuidadoso, enfim, tudo isso é muito importante. O seu papel como hacker é ter a capacidade de olhar um sistema e não só ver o que ele faz. Você precisa olhar para ele e conseguir enxergar o que você poderia fazer manipulando as próprias funcionalidades desse sistema. Ou seja, não é uma receita de bolo. Todo pentest que você pegar vai ser algo completamente diferente. E você precisa se adaptar, olhar aquilo ali e encontrar alguma forma de explorar. E isso é algo essencial, porque senão você fica maluco. Mas não só, você está dentro de um pentest, dentro de um sistema que vale milhões e milhões de dólares. E você não consegue encontrar uma vulnerabilidade que alguém, dias depois, um mês depois, consegue encontrar e fazer um estrago ali, roubar milhões e milhões de dólares. Imagina isso, imagina o peso disso nas suas costas. Como que você não fica maluco? Como que você não entra em depressão? Metodologia, pensa, coloca o seu conhecimento, sua experiência, sua metodologia, sua estratégia, passa por todos os cenários possíveis, pensa de forma lógica, tenta todas as coisas possíveis para encontrar as vulnerabilidades. Seguindo isso, você vai ter a certeza e a autoridade de chegar para o cliente e falar: esses foram os resultados, encontrei essa vulnerabilidade ou não tem essa vulnerabilidade. Mas beleza, eu te mostrei aqui todo o caminho para se tornar um profissional de segurança ofensiva, te mostrei os fundamentos, te mostrei que você precisa praticar nos laboratórios, nos CTFs, em bug bounty, que você precisa mostrar para o mercado que você manja, pelas certificações práticas, com bug bounty também. Mas existe um lugar que você tem acesso a absolutamente tudo. E aí vem a novidade que eu queria apresentar para vocês, que é a Solid Hunter. Além de acesso a tudo isso, todo o conteúdo, todos os fundamentos, todos os laboratórios práticos, CTFs,
comunidade, suporte, para você fazer networking. Acabei nem falando sobre networking, mas estar dentro da comunidade te ajuda muito a conseguir oportunidades. Mas além de tudo isso, na SolidOne, com uma única assinatura, você automaticamente faz parte do novo projeto da Solid, que é o Solid Hunter. E deixa eu te explicar como que tudo isso funciona. Você basicamente vai fazer parte de um banco de talentos, de hackers. Empresas do mundo inteiro chegam na Solid procurando por profissionais de segurança ofensiva, pentesters qualificados. E a gente vai linkar você a essas oportunidades. A gente vai fazer toda a mediação entre as empresas com os alunos qualificados, com os alunos certificados pela Solid. Por muito tempo, a Solid tem um grupo privado de networking, WhatsApp, para os alunos certificados, onde ali muita gente já foi contratada, muita gente está trabalhando até fora do Brasil, mas agora com Solid Hunter é outro nível. Você realmente vai ter acesso a oportunidades exclusivas para atuar como pentester, independente do seu nível, seja para ingressar no mercado ou se você for um pentester sênior. Sendo um aluno da assinatura SolidOne, você já faz parte de todo esse sistema. Você sem fazer absolutamente nada, estudando, colocando o seu conhecimento em prática nos laboratórios, no CTF, nas certificações da Solid, você já vai ter acesso a essas oportunidades do mundo inteiro. E para você que ainda não está na área, e para você que tem interesse em começar, na SolidOne, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum, a gente te leva até o nível profissional, até se tornar um profissional certificado com SYCP, SYS, SYAP, SYWP. Então ali dentro você se torna um profissional extremamente qualificado. Além de tudo, CTFs, laboratórios, suporte, a comunidade, enfim. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários mais dicas para a galera que quer entrar no mercado de segurança ofensiva. Ou então, deixe sua dúvida aí que eu respondo também. Beleza? Então, isso aí. Até a próxima. Falou!